Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Enzo Maresca, técnico do time campeão do mundo de clubes, não é mais técnico do Chelsea. Anúncio do dia 1º de janeiro é o tema do vídeo agora. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a demissão ou o comum acordo que resultou na saída de Enzo Maresca do comando técnico do Chelsea. Anúncio do primeiro dia do ano, bem cedinho aqui no horário brasileiro, o Chelsea informando que Enzo Maresca não comanda mais os Blues. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Em 2026, o Flash Score continua sendo parceiro aqui do canal do VSR e é um app que você baixa totalmente de graça e que você tem estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real no seu celular. Só você vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar, tá? É o app que eu uso aqui. E aí, essa informação sacudiu o mundo do futebol, principalmente futebol europeu, no começo de 2026. Enzo Maresca não é mais o treinador do Chelsea. Segundo o que o Chelsea informou, foi uma decisão meio que em comum acordo. Os dois entenderam que era melhor terminar o vínculo e assim, menos de 2 temporadas após chegar, o Enzo Maresca não comanda mais o Chelsea. Foi algo assim bizarro, né? Assim, o nível de rapidez com que a coisa escalou, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, em novembro, o Enzo Maresca foi eleito o melhor treinador do mês na Premier League. No mês de novembro, o prêmio de técnico do mês foi para o Enzo Maresca. Fazia uma boa campanha com o Chelsea. Em novembro também, o Chelsea ganhou bem do Barcelona dentro de Stamford Bridge. Então, assim, a coisa ia parecendo que caminhava muito bem. De um Enzo Maresca que na primeira temporada classificou o Chelsea para a Champions League, algo que o Chelsea não conseguia havia muito tempo, via campeonato inglês. Depois ganhou a Conference League, ganhou meio que se poupando ali, né, administrando, e na final ali, quando precisou esticar a corda, ganhou do Betis. E no meio do ano foi campeão da Copa do Mundo de Clubes, com o Enzo Maresca fazendo uma transformação no Chelsea, né? Primeira fase, a fase de grupo do Chelsea, um time bem abaixo do que a gente imaginava, e depois no mata-mata, um time que teve grandes atuações, né? Ótima atuação contra o Palmeiras, boa atuação contra o Fluminense e a excelente atuação contra o PSG. Desmontou o PSG na final, o PSG que estava vindo e ganhando de todo mundo, perdeu para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e na final, depois de ter passado pelo Bayern, ter passado bem pelo Real, acabou sendo atropelado pelo Chelsea naquela decisão. E aí o cenário era, né, um técnico que no primeiro ano botou o time na Champions, ganhou 2 títulos, ganhou a sonhada Copa do Mundo de Clubes aí, né, ou a desejada Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea foi o primeiro campeão dessa competição maior, né? Então, assim, se a expectativa era, o Chelsea achou um técnico para buscar estabilidade. Só que tudo isso mudou no mês de dezembro. No mês de dezembro, o Chelsea só ganhou um jogo contra o Everton, 2-0. O Chelsea no mês de dezembro, no mês de dezembro ficou nos últimos 9 jogos o Chelsea tinha vencido 2 partidas. No mês de dezembro ficou 15 pontos atrás do Arsenal na ponta do campeonato inglês, e a gente sabe que você fica 15 pontos num nível de Premier League, você não busca. E depois do 2-2 de sábado, né? De terça-feira contra o Bournemouth, o 2-2 em casa, né? Na terça-feira, o clima ficou meio esquisito. Chelsea chegou a 3 jogos sem vencer na Premier League, e aí
dia 1º de manhã vem essa notícia de que os dois chegaram a um entendimento e que era melhor eles se separarem. Assim, a coisa, como eu disse, foi muito rápida, né? Se esgotou muito rapidamente. Toda vez que você tem uma demissão de um técnico nesse nível de rapidez, a gente chega à conclusão de que a coisa já estava deteriorada havia algum tempinho. E aí, lendo lá a reportagem que a BBC Sports fez, você vê ali que o clima estava bem complicado. Na única vitória do Chelsea no mês de dezembro, no 2-0 sobre o Everton, depois quando o Enzo Maresca foi para a entrevista coletiva, ele, sem ninguém perguntar algo nesse sentido, ele falou: tô vindo das piores 48 horas como no cargo de técnico do Chelsea e tudo mais. Aí quiseram pegar mais detalhes, ele não entrou em detalhes, e depois as apurações lá dos jornalistas da Inglaterra trouxeram a informação de que ele e os diretores do Chelsea não falavam a mesma língua havia muito tempo. Começou na janela de transferência, quando, no meio da janela, logo depois do Mundial, quando o Cowell, o zagueiro muito bom, o zagueiro de seleção inglesa, acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho, e aí ele não jogaria na temporada. O Maresca queria contratar um zagueiro pronto, um zagueiro chegando para resolver. A direção disse que não, que ele tinha que resolver com o que estava em casa e tudo mais. Então isso já ficou uma situação meio claramente ali de conflito. O Maresca queria um reforço e a direção do Chelsea disse que não. Depois, as apurações lá dos jornalistas ingleses dizendo que o Maresca entende que o Chelsea não dá a devida blindagem ao Maresca. Por quê? Porque o Maresca, ele entende que o Chelsea tem uma política de contratar muitos jovens, que o Chelsea tem o time mais jovem da Premier League, e que esse processo de ter um time jovem, ele é um processo que ele gera instabilidade, gera alteração no desempenho. Uma hora você joga bem, outra hora você joga mal, altera a percepção ou o nível de atuação dos jogadores. Os jogadores oscilam porque são muito jovens. Então, assim, o entendimento do Maresca é que o trabalho dele para o cenário que o Chelsea ofereceu era muito bom, mas que o Chelsea não blindava o Maresca das críticas. Então, isso daí estava claramente em rota de colisão. Aí depois, agora, nessa sequência de dezembro, uma vitória só no mês de dezembro, 3 rodadas sem vencer, o Arsenal disparado na ponta, chegou-se à conclusão de que era melhor encerrar o trabalho. Assim, o Todd Bowley, desde que ele comprou o Chelsea do Roman Abramovich, ele vai para o seu 7º treinador, contando também interinos, em 4 anos de cadeia produtiva no Chelsea. É muita coisa, né? É quase um nível de futebol brasileiro, né? 7 técnicos em 4 anos dá mais ou menos já quase 2 técnicos por ano. Então, assim, sem dúvida um problema para o Chelsea achar um norte, achar um projeto de futebol, ainda mais com um time tão jovem, né? Você toda hora mudando, sai treinador, entra treinador, troca metodologia, troca proposta de jogo, troca preparação física, você vai trocando tudo e você vai tendo dificuldade disso. Acho que é uma perda grande. Acho que o Enzo Maresca também era um técnico em desenvolvimento, que o Chelsea foi buscar depois de uma participação na 2ª divisão, na Championship, excelente com o Leicester. O Chelsea pagou multa para contratar o Maresca. Nesse meio de caminho, em novembro ali, quando o Maresca era eleito o melhor técnico da Premier League no mês, começou a surgir um boato de que o Maresca era o nome que, dentro do Manchester City, entendiam como ideal para substituir eventualmente o Guardiola. Então ele ficou valorizado nesse meio tempo, e um mês depois você tem o Maresca, segundo o Chelsea, em comum acordo, deixando o comando dos Blues. Não sei se a gente vai ter agora informações de bastidores surgindo do que aconteceu, do que não aconteceu, mas oficialmente é isso. Acho que é uma perda para o Chelsea, tanto para o curto prazo,
o mês de janeiro agora o Chelsea tem jogos dificílimos, a começar no domingo visitando o Manchester City, e depois tem jogos de Copa da Inglaterra que começa, tudo bem que geralmente são jogos menos difíceis, vai enfrentar o Charlton Athletic na estreia da Copa da Inglaterra. Depois tem semifinal de Copa da Liga, que normalmente os maiores times da Inglaterra dão uma aliviada na Copa da Liga. Mas essa Copa da Liga é contra o Arsenal, então você não vai poder botar qualquer time, imagino que não, porque você vai enfrentar um clássico. E mais para o fim do mês, mais para os últimos 10 dias de janeiro, o Chelsea recebe o Pafos pela Champions, imagino que não tenha problema. E depois sai para jogar com o Napoli, talvez precisando ganhar do Napoli fora para garantir vaga direto na Champions. Então é um mês complicado. E eu não sei o que o Chelsea vai fazer em termos de projeto, o que ele vai buscar. Eu estava vendo o vídeo que o Fred Caldeira gravou lá para a TNT Sports e ele coloca alguns nomes como possíveis alvos do Chelsea. O primeiro é o Liam Rosnier, o técnico do Estrasburgo, que fez um campeonato fantástico na temporada passada, quase botou o Estrasburgo na Champions, e já é do grupo do Chelsea, né? O grupo do Todd Bowley, o Estrasburgo faz parte desse grupo, ou seja, ele já está na casa, ele já está no grupo. É um nome que foi ventilado. Não sei se ele está pronto para um salto de Estrasburgo para o Chelsea, de Ligue, do Campeonato Francês para a Premier League. E aí, alguns nomes que já estão mais próximos do próprio Chelsea ali. Um é o Oliver Glasner, do Crystal Palace, que Crystal Palace, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em campo, está ganhando do Fulham de 1-0, se eu não me engano. E o Glasner faz uma campanha fantástica com o Crystal Palace, botando inclusive o Crystal Palace campeão da FA Cup em cima do City, botando o Crystal Palace na primeira metade sólido da tabela, primeira página da tabela. O Oliver Glasner já se entendeu melhor também com a direção do Crystal Palace, mas eu não sei se ele vai topar deixar o Crystal Palace no meio da temporada, né? Segundo as informações que vem na Inglaterra, o Oliver Glasner não vai ficar no Crystal Palace, mas será que ele vai pegar e vai aceitar sair no meio da temporada? É um ponto. Outro nome que se fala é o Unai Emery. Isso mesmo, o espanhol Unai Emery, que faz uma campanha fantástica, um trabalho fantástico no Aston Villa. Aston Villa perdeu, tomou uma paulada do Arsenal no último jogo, mas a campanha do Aston Villa é espetacular, inclusive de estar à frente do próprio Chelsea. O Aston Villa é terceiro colocado do campeonato, faz um excelente campeonato, e aí fica mais ou menos a mesma dúvida. O Unai Emery, que é um técnico de projeto, ele vai largar o Aston Villa no meio da temporada, sim? Para pegar um Chelsea que não é um porto seguro para os treinadores, né? O Chelsea, até pelo que a gente já falou, já era assim com o Abramovich e continua assim com o Todd Bowley. Ele é mais uma máquina de moer treinador do que um porto seguro para um técnico. Será que o Unai Emery pegaria o Chelsea agora? Eu gosto muito do Unai Emery. Acho, inclusive, o Unai Emery hoje, no momento atual, muito mais treinador que o Maresca. Eu acho o Unai Emery fantástico treinador, tá? Agora, ele vai aceitar? Não sei. Tem uma outra possibilidade que o Fred levantou, que é a solução caseira do Frank Lampard, que já tem 2 passagens pelo Chelsea, uma delas meio que de tapa-buraco para a própria administração do Todd Bowley, e que faz uma campanha excelente com o Coventry City. Eu estava olhando aqui, a segunda divisão, chamado lá de Championship, o Coventry City, que é um time médio ali da segunda divisão, 25 rodadas, né? Ou seja, já passou da metade do campeonato, ele tem 52 pontos na ponta. O Ipswich Town, que teve recentemente na Premier League, tem 44. Ou seja, e o Middlesbrough, terceiro, tem 43. O Coventry já está 9 pontos à frente da classificação direta, do acesso direto. É um time que quase não perde no Championship em 25 jogos, perdeu só 3 vezes. E o Lampard faz um excelente trabalho, conseguindo um time muito constante, muito regular. Só que o Lampard já passou 2 vezes no Chelsea, não convenceu muito.
Será que agora é a hora da maturidade do Lampard? E aí, outro nome que o Fred Caldeira levantou é o do Cesc Fábregas, que faz um trabalho muito sólido, de muita identidade no Como da Itália, né? Também no ano passado colocou o Como brigando por vagas em Liga Europeia. Nesse ano o Como tá querendo ver se consegue brigar ali por vaga na Champions. Então assim, é um excelente trabalho do Fábregas também. Agora, tá pronto para esse salto? Quer dar esse salto? Ou quer continuar fazendo esse trabalho no Como? Inclusive o Fábregas era pretendido por alguns times, o Leverkusen quis, e ele escolheu continuar no Como. Eu, desses daí, iria sem pensar duas vezes no Unai Emery. Sem pensar duas vezes. Não sei se o Unai Emery vai querer, vai topar. Tem uma questão do Maresca que era... Maresca foi meio cornetado ali com algumas escolhas dele. A insistência no Bynon Gittens sem conseguir render. A insistência no Garnacho. Aí o pessoal diz que isso daí são vocês brasileiros reclamando. Mas não é não. Muita gente na Inglaterra também criticando a escolha de minutos do Maresca para o Estevão, que ganhou as primeiras oportunidades com o Maresca, mas em vários momentos o Maresca deixava o Estevão de lado ou dava mais minutos para o Garnacho, que, com todo carinho, para mim, eu acho que vale muito mais você colocar o Estevão do que você insistir no Garnacho. Ainda que o Garnacho esteja mais ambientado à Premier League, seja um pouco mais experiente, para mim, em termos de produção nesse ano, um abismo. Teve outros jogos que criticaram a gestão de minutos já nessa volta de lesão do Palmer. Então, tinha algumas críticas a essa história recente aqui do Maresca, e aí, até por essa sensação dele de falta de blindagem, ele pediu para sair. Não sei o que vai acontecer, se vai ser bom ou ruim para o Estevão, né? Porque o Estevão, ainda que tivesse sendo preterido em algumas situações, ele já estava na rotação do Maresca. O treinador novo que vai chegar vai dar essa moral pro Estevão, garoto jovem, muito novo, 18 anos, chegando ao Chelsea agora? É um ponto aí. Eu realmente não sei quem vai ser o técnico do Chelsea. Se eu tivesse que escolher entre esses nomes, não pensaria duas vezes no Unai Emery. E você, o que você pensa? O Chelsea é uma máquina de moer treinador? O Maresca o Chelsea vai sentir falta do Maresca? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica nesse link e baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!